Plano prático para você sair de 2 mil para 5 mil reais na edição de vídeo. Eu estou fazendo esse plano de 2 para 5 porque eu acredito que de 0 a 2 é algo muito iniciante. Para quem já está um pouco mais tempo aí na edição de vídeo, já consegue faturar 2 mil com uma certa facilidade. Se você ainda não consegue faturar 2 mil com uma certa facilidade, eu tenho uma má notícia para te dar. Talvez a sua capacidade técnica ainda não esteja tão apurada. Então, às vezes, a gente precisa voltar um pouco, melhorar a nossa edição para aí sim fazer esse processo que eu vou te passar aqui, tá? E outro aviso muito importante, tá? Esse processo aqui, ele é complementar. Não adianta você querer só fazer o que é gostosinho de fazer aqui, vamos dizer assim, tá? Ah, não, eu vou fazer apenas o que eu gosto de fazer. Não, é um plano complementar de 2 pilares, tá? Vou até botar aqui, ó, pilar 1, pilar 2, tá? Uma coisa leva a outra, isso aqui vai trazer um grande fluxo para você conseguir ganhar não só 5 mil, mas ganhar 5 mil recorrente. Eu sempre busco a estabilidade. Para mim é muito mais importante a estabilidade, a previsibilidade financeira do que propriamente o lucro em si. Porque é muito fácil eu vir aqui te ensinar um truque para você ganhar 5 mil, mas aí você faz 5 mil no mês, no outro você faz 200 reais, e aí para mim, sei lá, não adianta muito. Eu gosto de algo consistente. Então, se você aplicar o pilar 1 e o pilar 2, provavelmente em um mês você já vai ter dobrado aí o seu faturamento. E aí, para fazer com consistência, você precisa sempre recorrer a esses dois aqui. Para você entender, o pilar 1, ele é a utilização das redes sociais como um canal de atração. Joel, eu preciso produzir conteúdo. Calma, cara, calma. Antes de você ficar afoito aí, porque você não quer fazer isso ou não quer fazer aquilo, me ouve primeiro para você entender o porquê das coisas, para aí sim você decidir se vai por esse caminho ou não. O primeiro pilar, né, como eu falei, é a questão do uso das redes sociais como atração. A questão aqui é que você não pode fazer isso de qualquer jeito, ou não deixar de fazer, porque aí o pilar 2 vai trabalhar sozinho e não vai ser tão potente quanto os dois ao mesmo tempo. O que você precisa entender é que você vai precisar sempre aumentar a sua base se você tiver uma rotatividade muito alta de cliente. Eu, por exemplo, tenho poucos e bons clientes que permanecem comigo por mais de 2 anos, mas nem todo mundo é assim, então você vai sim precisar desses dois pilares. E o segundo pilar é, de fato, os clientes atuais. Daqui a pouco você vai entender exatamente o que cada um aqui quer dizer, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o uso das redes sociais como atração. Eu preciso que, no primeiro momento, você olhe para suas redes sociais e melhore cada ponto dela, tá? E aqui tu não vai fazer de qualquer jeito. Tu vai fazer olhando para o cliente ideal. Tá? Se você ainda não tem um cliente ideal, se você não tem uma persona, se você ainda não atua como nicho, você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente vender para quem a gente conhece. Quem tenta vender para todo mundo, na maioria das vezes, não vende para ninguém. Então sim, a gente precisa direcionar todo o nosso conteúdo, todo o nosso posicionamento para um tipo de cliente, que é esse aqui, o cliente ideal, né? Provavelmente você tem um cliente ideal aí, aquele cara que paga bem, que não reclama, que é bom de trabalhar. Em compensação, você tem outros tipos de cliente que é totalmente o oposto. Você quer evitar esses clientes que são um pé no saco e você quer mais clientes ideais, mais clientes como esse, que valorizam o seu trabalho, que pagam bem. Então esse é o primeiro ponto. A gente vai direcionar cada ponto aqui da rede social perfeitamente para o seu cliente ideal, ok? Segundo ponto, atualizar portfólio. Esse é o segundo ponto. Cara, você tem que manter o seu portfólio sempre atualizado. Eu não sou exemplo disso, por quê? Porque eu tenho poucos e bons clientes, então, cara, eu não tenho que prospectar o tempo inteiro para manter essa roda girando, né? Você, provavelmente, tem essa entrada e saída muito grande de clientes. Então, cara, deixe o portfólio atualizado. Como é que eu faço um portfólio bom, um portfólio bacana? Direciona ele, primeiramente, para o cliente ideal e traz os seus melhores trabalhos. Não tem segredo, tá? Eu costumo aqui apresentar um pouco mais do meu trabalho, falar sobre ele, falar principalmente sobre a transformação que o meu trabalho fez ali no negócio do cliente, né? Então, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela entrou aqui na Madeira Vídeos com um único problema. Ela queria postar com regularidade no YouTube, mas todos os editores que passaram por ela, e tinha sido 3 ou 4, nenhum deles conseguia cumprir o prazo. Então, essa era a transformação clara da minha cliente. A gente começou a fazer, né, trabalhos ali sempre no mesmo prazo, sempre entregando ali com aquela qualidade que ela queria, e resultou num crescimento ali para mais de 100 mil inscritos no canal dela. Então, essa
essa é uma transformação que eu gerei, que é palpável, que é fácil de exemplificar e que você pode trazer no seu portfólio para além do trabalho, né? Eu não gosto de mostrar só o trabalho, só a edição de vídeo, porque aí você acaba sendo mais um. Eu gosto de mostrar o resultado, a transformação que eu gerei nesse caso aqui, beleza? Então, primeiro ponto, melhorar cada ponto da rede social ali. Segundo ponto, atualizar o portfólio. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que você precisa melhorar exatamente no seu Instagram, porque tem muita gente que realmente é um pouco perdida em relação a isso, tá? Mas o primeiro passo é esse. Agora, dentro desse primeiro passo, né, vem a criação de conteúdo posicional. O que acontece? A maioria de vocês produz conteúdo sem ter uma estratégia, ou seja, produz conteúdo que acaba atingindo outros editores de vídeo ao invés do cliente ideal. Se você já fez isso, se você já produziu conteúdo e, sei lá, apareceu algum editor de vídeo dizendo qual é a fonte que você usou, pô, que edição legal e tal, aí tu entra no perfil do cara, é um editor de vídeo. Cara, é bem provável que você está cometendo esse erro, tá? De não ter, primeiro, né, o cliente ideal, como eu falei aqui, olhando sempre o cliente ideal, você não tem, então você produz conteúdo de qualquer jeito, achando que só produzir conteúdo vai resolver o seu problema. Não vai, tá? Você precisa dominar isso aqui. E aí, mais uma vez, né, se você não estiver atraindo gente o tempo inteiro para sua rede social, não tem como você prospectar, não tem como você passar orçamento, não tem como você estar em negociação, porque só indo atrás do cliente é um pouco quanto arriscado, vamos dizer assim, né? Então você tem que ter tudo isso ao mesmo tempo, tá? A atração passiva, né? Prospecção passiva, que é essa aqui das redes sociais, a prospecção ativa, tá? Eu posso até botar um ponto aqui como é importante também, acho que não tem que deixar de fazer, só não é a mais efetiva, eu acho que essa aqui é a mais efetiva. E aí, cara, você precisa sim criar conteúdos posicionais. Joelson, mas eu não quero aparecer, Joelson, cara, tu é editor de vídeo. Nessa altura do campeonato, você já deve saber como fazer um vídeo sem ter que aparecer, usando uma narração, usando B-rolls, enfim, tem como você fazer isso. A questão é criatividade e pensar um pouquinho fora da casinha. A gente acaba muito limitado por nós mesmos, né? Você tem total capacidade de pegar algo aqui, como eu estou te passando, e criar do seu modo. Eu não quero que todo mundo que está vendo esse vídeo seja uma cópia uma da outra, não é isso. Pega o que eu estou te passando aqui e adapta para a sua realidade, tá? Quando eu comecei a Madeira Vídeos, o que eu fiz? Eu também não queria aparecer. Então eu criei a Madeira Vídeos, eu criei uma marca. Só que marcas, elas precisam de posicionamento, elas precisam de marketing, elas precisam do brand. Só que você quer criar um negócio e quer deixar lá de qualquer jeito. Isso não vai trazer clientes. Não adianta nada você criar aí um Instagram e deixar ele a esmo, deixar ele lá, sei lá, para as moscas, né, parado, totalmente parado. Não vai adiantar. Se você quer mudar a sua vida, começar a faturar mais, você precisa se posicionar como uma empresa, você precisa ser mais profissional. E é isso que eu estou tentando ensinar aqui, é isso que eu ensino, inclusive, nos outros vídeos aqui do canal, se você quiser dar uma olhada, eu sempre tento trazer esse lado mais profissional, porque eu acredito que há uma diferença muito grande entre o freelancer e o empresário. O empresário, dono do negócio de edição de vídeo, pensa sempre a longo prazo, pensa sempre em crescer. Já o freelancer pensa sempre em conseguir o trabalhinho ali para pagar as contas. E não é isso que eu quero para você. Eu sei o quanto é sofrido a gente ter que ficar ali se matando mesmo, literalmente, editando pra caramba e não ver a cor do dinheiro. Então não é isso que eu quero para você. Eu quero que você realmente trabalhe da forma certa para ganhar bastante dinheiro, porque a edição de vídeo mudou a minha vida e eu sei que tem a capacidade de mudar a sua. Inclusive já está mudando a vida dos meus alunos também. Tá? Não vou fazer propaganda aqui do meu curso, tá o link aqui embaixo, que ensina justamente você entender melhor quem é seu público e começar a produzir conteúdo posicional, tá? Esse curso, por enquanto, está num valor promocional, depois eu vou aumentar esse valor, mas enfim, cara, dá uma olhada nele, se fizer sentido, entra, porque lá dentro eu estou sorteando, por exemplo, mentoria, teclado, mouse. Todo mês eu tento premiar os principais alunos ali. Cara, todo mundo que entrou até então tá dando sangue para fazer e já estamos tendo muitos resultados, o que para mim é o que realmente importa, beleza? Então vamos pro pilar 2, tá? Pilar 1 você já entendeu, é o uso das suas redes sociais, não de qualquer jeito, sempre direcionada para o cliente que você quer e que você precisa atingir. Agora vamos pro pilar 2, que é os clientes atuais. Muita gente simplesmente ignora os clientes atuais. Eu só ganhei dinheiro na edição quando eu entendi que para ter estabilidade, ter previsibilidade, eu precisaria tratar muito bem os clientes que eu tenho hoje.
para que eles permanecessem por mais tempo na minha base, que eu conseguisse aumentar o valor deles, claro, de forma progressiva, né? E assim eu conseguisse ter estabilidade, que é o que todo mundo busca. Beleza? Então assim, primeira coisa é feedback desse pessoal, tá? Por que o feedback? Você precisa entender se você está de fato agradando. Às vezes a gente acha que está agradando e não está. E às vezes são detalhes, tá? Por exemplo, esse do prazo que eu falei, às vezes tu vai pedir um feedback, o cara vai falar, cara, a única coisa que me incomoda é que você não consegue cumprir com prazo. Aí você fala, putz, cara, eu preciso melhorar nisso. Ou se não, uma questão comportamental. Enfim, cara, pede feedbacks e o mais honesto possível, tá? Aqui não é para colher depoimentos, mas também seria bem interessante. Se vier um feedback positivo, você vai o quê? Gerar provas sociais. Para quê? Para usar aqui, tá? Ó, usar provas sociais, beleza? Então assim, pede feedback, mas nesse primeiro momento é mais para melhorar internamente do que propriamente para gerar provas sociais. Se vier um feedback positivo, aí sim, cara, aí você pega isso e usa nas redes sociais justamente para mostrar para os outros, né? O pessoal que tá chegando, que você é confiável, que você faz muito bem o seu trabalho de edição, enfim, que você é um editor realmente profissional. Beleza, feedback é o primeiro ponto. Cara, segundo ponto, tá? Entrega de resultado. Aqui no primeiro, quando você for pedir o feedback, você vai ouvir e tal, e você vai fazer a seguinte pergunta para a pessoa, tá? Eu vou anotar aqui a pergunta. O que eu posso fazer para melhorar o seu resultado? Cara, dependendo do nível do teu cliente, ele não vai ter essa resposta. Mas dependendo do cliente, ele vai falar, cara, se a gente conseguisse melhorar as visualizações do alcance dos Reels, se a gente conseguisse fazer vídeos no YouTube que mantesse mais a atenção das pessoas até o final, onde eu faço a CTA, eu faço pitch, enfim. Cara, aí tá o ponto, tá? Tem cliente que realmente não vale o investimento, mas tem cliente, cara, que ele precisa muito da ajuda de outras pessoas, tá? E esse é o cliente que você vai investir. Por quê? Porque é esse cara que vai crescer e vai te levar junto. Foi assim que eu baseei toda a estrutura da minha empresa, tá? Em clientes que eram menores e que eu via potencial de crescimento. E o valor do meu serviço foi crescendo junto. E aí vem a parte realmente de renegociar preço. Você não vai renegociar de qualquer forma. Esse aqui é um erro muito comum. As pessoas chegam para mim dizendo, Gelson, já estou com o cliente há muito tempo e eu quero renegociar, mas eu sinto que se eu for negociar, ele vai sair. E de fato, cara, se o cliente ele não tiver satisfeito com o resultado que tu está entregando, ele não vai renovar isso, ele não vai renegociar, ele não vai aumentar o valor. Ele só vai aumentar o valor se ele estiver satisfeito com o resultado. Por isso que antes de você fazer essa terceira parte aqui, você precisa ter certeza que você está entregando o resultado que ele espera. Se você não estiver entregando, não vai para essa parte porque você vai perder o cliente. Então você espera um pouco mais, fala para ele, então vamos atrás desse resultado? E aí sim você começa a fazer 1, 2 meses entregando o resultado, indo atrás, mostrando para ele, para depois chegar nessa parte aqui de renegociar. Inclusive, sempre que você for renegociar, eu recomendo você dar algo a mais para o cliente. Não é só aumentar o teu preço, porque senão assim, ó, pensa comigo, você está numa negociação, todo mundo quer levar vantagem numa negociação. Então assim, o que você precisa fazer? Mostrar para ele que ele está levando vantagem. Então você oferece algo a mais, um over delivery, né? Cara, vamos aumentar, mas além do que eu estou fazendo hoje, eu vou fazer para ti 10 Reels, vou fazer um pacote aqui 10 Reels e assim, cara, isso não tá nesse preço aqui que a gente tá renegociando, é mais um bônus mesmo pra gente te ajudar, pra gente te ajudar a chegar lá. Eu falei Reels, mas pode ser qualquer coisa, pode ser anúncio, uma coisa que, assim, ó, tem que ser estratégico, tá? Pensa de forma estratégica. Qual é o lado ali que eu posso oferecer que ele não está fazendo nada que a gente pode crescer? Exemplo, né? O meu cliente não usa o YouTube. Aí tu vai lá e faz assim, cara, e se a gente começasse a produzir um vídeo por mês lá no YouTube? Eu não vou te cobrar nada mais, tal, a gente tá renegociando aqui, esse preço para mim tá justo, só que eu quero produzir mais. Aí beleza, ele aceitou, começa a fazer esse vídeo do YouTube. Daqui a pouco, tu fala, vamos fazer 2? Vamos fazer 3? Cara, ó, já estamos fazendo 3, vamos renegociar isso aqui de novo? Pô, já tá tendo resultado lá, vamos... E assim vocês vão crescendo junto. Foi exatamente isso que eu fiz com os meus clientes. Comecei a abraçar coisas, depois que estava dando certo, eu comecei a ajustar o valor. É que as pessoas acham que é simples de ajustar valor, é só chegar ali, oferecer e falar, cara, vamos aumentar aqui em R$1.000. O cara fala, porra, vou aumentar em R$1.000, eu tô te pagando isso, né? Tipo, pra ele tá justo. Então é mais fácil trocar você, que pediu um aumento de R$1.000, por outro editor. Agora, se você tá trazendo resultado, se você tá mostrando que tá junto com ele, aí é outra parada.
beleza? Então, antes de renegociar, primeiro, vê se você está entregando o resultado. Se você estiver entregando o resultado, aí sim você dá um over delivery, tá? Que é essa entrega a mais. Você tem que pensar que, antes de qualquer negócio, você tem um relacionamento com o seu cliente. Se você tratar ele de qualquer jeito, ele vai embora. Ponto. Não tem discussão. Quanto melhor você tratar o seu cliente, quanto melhor for a experiência dele com a sua empresa, mais fácil será de você ganhar mais dinheiro. Deixei um vídeo aqui do lado, eu sempre aponto para o lado errado, mas deixei um vídeo aqui do lado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui, também se inscreve no canal e já aproveita e assiste esse vídeo aqui que vai te ajudar muito nessa sua trajetória aí.